Olá, eu sou Lucas Gomes, sou da turma BB de Prática de Eletromagnetismo da Universidade de Brasília e hoje eu vou estar falando um pouco da indutância mútua e uma simulação no software Maxwell. Primeiramente, temos que definir o que é indutância mútua. Aqui temos duas bobinas, certo? A bobina 1 e a bobina 2, e o que acontece é que quando nós temos duas bobinas vizinhas, uma corrente circulando na primeira bobina e uma corrente circulando na segunda bobina, quando essa corrente na bobina 1 varia, o fluxo magnético através da bobina 2 também varia. Então, de acordo com a lei de Faraday, que é essa daqui, né? Então é a força eletromotriz induzida, que é igual a variação de fluxo magnético sobre o intervalo de tempo, né? Temos que deixar claro isso aqui. Então, com essa lei de Faraday, a variação da corrente de um dos circuitos produz uma corrente induzida no outro circuito. Então, a gente tem uma bobina, temos outra. Então, devido à corrente de uma dessas bobinas, a gente vai estar, quando elas estão próximas uma da outra, a gente vai ter uma corrente induzida nessa outra bobina. Então, aqui na figura ao lado também a gente pode perceber que com uma corrente I1 na bobina 1, que é essa aqui, a I1, induz um campo magnético B, né? E esse campo ele vai estar entrando na outra bobina, então ele está passando para outra bobina. E isso é designado por fluxo magnético. Então a gente pode estar vendo aqui a fórmula que é, então a força eletromotriz induzida na bobina 2 é dada por E2 e na bobina 1 E1, onde M é a indutância mútua da bobina 1 e 2 e esse diferencial aqui é a taxa de variação da corrente na bobina 1 e essa aqui respectivamente na bobina 2. Então a gente pode estar isolando esse M aqui e podemos estar reescrevendo essa fórmula de acordo com isso aqui. Então a indutância mútua das bobinas 1 e 2 ela vai ser espiras na bobina 2, que é o número de espiras, que é igual também ao número de bobinas na espira 1. Esse fluxo magnético através de cada espira da bobina, 2 e 1 aqui no caso, e a corrente na bobina 1 ou na bobina 2. Então, esse primeiro termo ele tem que ser igual ao segundo termo, e que se a gente calcular isso aqui vai dar indutância mútua. Então, no circuito aqui, na prática, nós vamos ter aqui uma fonte, vamos ter aqui os indutores, então seria exatamente isso aqui, a gente vai ter um indutor próximo a outro indutor, onde vai estar acontecendo esse processo aqui da indutância mútua. Então agora fiquem com a parte simulada, onde estarei fazendo um passo a passo no Ansoft Maxwell.
Então, analisando aqui o resultado da simulação, como eu fiz aqui duas bobinas, uma menor e uma maior, e como eu apliquei uma corrente em cada uma dessas entradas dessa bobina, então vai estar passando corrente na bobina de cima e na de baixo, né? Um vai estar no sentido de ir e outro está no sentido de voltar. Então, perceba como que fica aqui o nosso gráfico de campo magnético em nuvens. E aqui a gente pode ver nitidamente como que funciona esse fenômeno da indutância mútua. Como eu estou passando uma corrente por uma bobina, eu vou estar induzindo corrente passando na outra bobina e as linhas de campo elas vão estar entrando na outra bobina. Então, como você tem corrente entrando nas duas bobinas, então elas vão estar entrando em conflito aqui, esses dois campos de cada uma dessas bobinas. Então, esse daqui é a nossa simulação de indutância mútua entre duas bobinas. Então é isso, espero que tenha ficado claro e até o próximo experimento.